Estados Unidos da América invadiu a Venezuela. Isso aconteceu no sábado. Tentamos entrar ao vivo, mas infelizmente a equipe estava toda muito comprometida. Mas estamos aqui trazendo as principais notícias para vocês. Soltamos cortes a respeito desse assunto durante o final de semana. E, meus amigos, até pegar uma aspa que o próprio Reinaldo Azevedo me mandou. A gente teve uma conversa e a gente falou a respeito disso tudo, meus caros e minhas caras. O Reinaldo me disse, eu vou até pegar aqui direitinho a fala dele, a gente trocou alguns apps, eu estou tentando chamar ele para entrevista, mas é isso aí. Estão armando uma nova Lava Jato, e há imbecis que não estão percebendo, inclusive no petismo. Quando se entrega a política para a polícia, os progressistas sempre se fodem. Não perceber isso é não perceber nada. Já fui de esquerda faz tempo, não sou mais, mas acho que continuo a não ser burro, certamente há controvérsias a respeito. Risos. O Reinaldo Azevedo, que não é um cara de esquerda, que eu também acho que não é um cara que apoia o Nicolás Maduro, apontou a questão óbvia dessa zona que aconteceu recentemente. O Reinaldo diz que a invasão da Venezuela é um atentado, vamos pegar um campo que ele explora muito bem, ao direito. O direito internacional foi completamente violado, foi completamente deturpado nessa invasão. É um absurdo o que aconteceu. É um absurdo completo o que rolou. Então, meus caros e minhas caras, a gente está vendo a coisa se desenrolar de uma maneira, queridos, que é terrível. É terrível o que está acontecendo. Então, é isso que a gente está tendo que encarar agora. É um atentado contra a soberania venezuelana. E assim, a gente lê, eu estava lendo ontem o Substack do Sergi Katz, que é um ótimo analista, e ele estava analisando os documentos americanos. E é o seguinte, a doutrina Monroe que volta com o Trump, o que eles querem para a América Latina é a dominância americana absoluta. É a dominância americana absoluta. Você não precisa ser um anticapitalista, como muitos dos que acompanham a Folha TV são. Você não precisa ser um socialista, você não precisa ser um comunista para entender que isso é péssimo para todo mundo. Que isso é um delírio. E a questão não é o Trump chegar nesses objetivos. A mera menção de fazer isso custou, pelo menos, e eu duvido desse número, o New York Times está dizendo que só 80 pessoas morreram nessa operação militar na Venezuela com a Delta Force. Eu duvido. Eu duvido, já deve ter 2 centenas de mortos. Tem civil que morreu, porque teve atentado ao aeroporto. É a barbárie, gente, é o Big Stick. É isso que nós estamos testemunhando. É um retorno ao século XIX. É um risco, sim, de uma escalada a nível global ou de um acordão global. E isso é uma coisa que entristece, porque as reações muito tímidas de China e de Rússia mostram que os Estados Unidos pode ser que faça aqui na América Latina o que quiser, porque na Ucrânia a Rússia está fazendo o que quer também. E isso é terrível. E isso é terrível. Desmonta completamente as análises. E eu vi, e eu tirei um sarro mesmo, tá? O jornalista Glenn Greenwald, que fazia parte do Intercept na época da Vaza Jato, super defendendo a Venezuela e o Maduro. Pois bem, senhor Glenn Greenwald, o senhor está atacando neste exato momento o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi atacado pelo Trump, que foi um atentado contra a nossa soberania. Exatamente, ô Juvencio Martins. Bom dia, Pedro. Difícil começar o ano vendo pessoas comemorando e querendo que aconteça aqui no Brasil. Acho que essas pessoas estão com diarreia cerebral. Não, elas são mau caráter mesmo. E sabe o que dói mais nisso tudo? Reinaldo defende a Venezuela. O Jornal Nacional e o Fantástico dedicou 1 hora, mostrando inclusive documentário pró-americano,
O Fantástico gastou mais de 1 hora trazendo mensagens do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Jornal Nacional, o César Tralli, salivava de prazer junto com seus colegas todos jovens. A gente reclamava do Bonner, não reclamava? O Tralli é muito pior do que o Bonner. Salivando de satisfação ao mostrar a versão dos Estados Unidos para os eventos. Eu me pergunto, Malu Coutinho, você concorda com o que você mesma falou ontem? Que os venezuelanos talvez estejam melhores sem o Maduro? Você realmente acredita nisso? Você realmente assina embaixo no texto que você leu ontem? Ou você fez só porque era seu trabalho? Vocês todos viraram assessores de imprensa do Donald Trump? A ideia é essa? Não conseguiram disfarçar ontem. Nem com algumas passagens meia tigela, dando a entender que eles defendem os democratas. É mentira. Mentirosos. A Globo foi mentirosa. É uma vergonha. É uma vergonha. O governo do presidente Lula, que fez uma nota impecável ontem. Eu discordo do meu querido professor Maringoni. Acho que o Lula se comportou bem nessa crise, mas é uma vergonha o governo Lula investir 460 milhões de reais na Globo. É uma vergonha. É uma comunicação pré-histórica. Nojenta. Que não tem nada a ver com a época da internet. Investiram 462 milhões. Dados da Secom. Com a Maria Beltrão rindo. Rindo do Nicolás Maduro. Rindo. Ganhando dinheiro do governo Lula. 462 milhões. Ah, é mídia técnica. Não se justifica. Não se justifica. Cadê o investimento na internet? Cadê o investimento nos canais progressistas? Cadê o investimento nos canais de YouTube? Para que eles tenham uma estrutura de TV. Eu vou investir numa estrutura carcomida da Globo para eles fazerem propaganda dos Estados Unidos. É um absurdo isso. É um absurdo isso. 462 milhões. É metade de 1 bi. 1 bi de reais para uma emissora de TV. Que ganhou bilhões nos outros governos, se somarem. Não dá para entender essa política de comunicação. Eu quero uma resposta para isso. É um absurdo. Vocês têm que cobrar também. E tem que parar de assistir. Tem um monte de gente que tirou sarro de mim nos posts. Ah, para de assistir. Não sou eu tenho que assistir por dever de ofício. Vocês têm que parar de assistir isso aí. Você tem que parar de dar audiência pra essa merda. Não vale pelas novelas, não vale pelo Globoplay. Vocês têm que sustentar novos produtores de conteúdo. É uma reflexão que a gente tem que fazer, gente. Vocês querem uma mídia preocupada com os interesses do Brasil? Ou vocês querem press release do Trump? É simples. É simples o que tá em jogo aqui. É explícito o que está acontecendo. Só que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que ajudar os nossos canais. As nossas vias de comunicação. Cadê a galera olhando para os nossos canais? Eu não estou negando aqui que a Globo tem uma capacidade técnica gigantesca. Mas tem porque ganha muito dinheiro público. Ganha muito dinheiro público. É um absurdo isso. Até aqueles sites antipetistas, Poder 360 ganhou R$1 milhão no primeiro ano do governo Lula. R$1 milhão. A Jovem Pan tinham zerado praticamente a publicidade e voltaram a pagar. Que comunicação é essa? Que comunicação é essa? Tá dando bronca? Tô dando bronca sim. Claro que eu tô dando bronca. Vocês não entenderam? A gente tá em guerra. Vocês não entenderam nada? Vocês acham que o que aconteceu em Caracas vai ficar só em Caracas?
Você acha que não tem risco de acontecer em Brasília, São Paulo? Cadê a comunicação? Cadê a comunicação? Pouquíssimos veículos, inclusive do nosso campo, e aqui vai um puxão de orelhas. O ICL estava retransmitindo a Telesur porque eles são parceiros. O DCM estava retransmitindo a Telesur porque, inclusive, eu falei por lá. E é uma emissora pública venezuelana. Pouquíssimos veículos do nosso campo falando da cobertura local na Venezuela. Eu não vou falar, obviamente eu não vou falar do Breno Altman. O Breno Altman é um jornalista muito bem informado a respeito do que acontece na Venezuela. Mas é o seguinte, gente, é guerra. Esse cara quer provocar uma guerra na América Latina. E o governo deu dinheiro para Globo. O governo deu dinheiro achando que a Globo vai fazer as defesas dos interesses do governo ou a publicidade do governo. Vocês não entenderam nada? Não entenderam o golpe de 16? Não entenderam a Lava Jato? E aí voltamos para o assunto da semana passada. Por que eu fiquei criticando, inclusive dentro do campo progressista, o pessoal que ficou dando tração para a denúncia da Malu Gaspar? A Lava Jato está diretamente conectada aos interesses americanos, gente. Acordem. E parem de consumir televisão. Chega. Vão direto para a internet e vão para os veículos que nascem na internet. É bronca sim. É bronca sim. Nós precisamos mudar os nossos costumes. E eu não falo isso do ponto de vista achando que eu sou superior. É uma questão de soberania. É uma questão de soberania. A gente tem que começar a defender os nossos interesses. Cadê a defesa dos nossos interesses? Valeu, Fernando, querido. Fechou aqui a meta de membros. Mas cadê a defesa dos nossos interesses? É revoltante, Salene. É revoltante isso. Que troço é esse? É um absurdo isso. É uma bronca. Tem que dar bronca, gente. Tem que falar as coisas. Não tem que ficar ai, 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 ui, ui, ui. Você docinho com o público. Não. Não. Vocês querem uma crítica ao governo? Eu tô batendo agora. Que merda é essa de dar 462 milhões pra Globo? Porra é essa? É inacreditável isso. O Fernando tá falando aqui, ó. Ou a gente se defende, ou o grande pedaço de pau vai bater aqui também. É claro que vai bater aqui também. É uma onda. É a nossa soberania. Então a gente tem que ir pra cima disso. A gente tem que ir pra cima dessas questões todas. E isso se faz através também da nossa militância, mantendo aqui os nossos canais. Nós temos uma meta hoje, 190 neste momento é o que estamos precisando, e a gente precisa criar massa crítica para as pessoas também desmascararem a Globo. Porque tem uma coisa também que precisa ser dita, e aí vale também nós termos inteligência em cima disso. O governo investe na Globo porque ainda tem audiência. É o maior canal da TV aberta com audiência. Eles têm audiência. Ninguém disse que eles não têm. A matéria do Poder 360 é clara. A gente tem, na verdade, uma redução de investimentos no SBT e na Band e nas outras emissoras. E o governo Lula aumentou o investimento na Globo. Só que tem que acabar esse subsídio para a TV aberta. Chega, não faz mais sentido. Não faz mais sentido isso. Tem que ter uma mudança de comunicação. Tem que ter uma mudança de comunicação em cima desses pontos. Em cima desses pontos que eu tô elencando. A Bárbara Lima falou aqui, né? Bom dia, faz tempo que eu não estou assistindo TV, só na internet para me informar. É isso, minha querida. A gente, pelo menos, ainda funciona como filtro, né?
com pouquíssimos recursos, a gente está aqui dando curso de jornalismo para vocês, trazendo para vocês tudo que a gente precisa para entender tudo que está rolando. Então é isso. Tem o fator que o João Medeiros está falando aqui, que é verdade, eu acredito também nisso, João. Lula está pegando dinheiro, pagando dinheiro público e dando para a Globo, para que ele, Lula, não seja caçado. Quem caçou o Dilma Rousseff foi a Rede Globo de televisão. Sim, existe esse problema. Só que eu fico pensando, até quando, cara? Até quando a gente vai ficar refém dessa lógica? E veja, eu nem tô defendendo uma comunicação revolucionária, mas vocês acham que não faria diferença, não? Vocês acham que não faria diferença? Eu vejo aqui pelo canal. A gente atingiu, gente, no mês passado, 2 milhões de acessos aqui no canal. 2 milhões de acessos, fazendo uma comunicação com muitas limitações financeiras. Com muitas limitações financeiras, mas atingindo um público imenso. 2 milhões de pessoas, 8 milhões de acessos ano passado. E o governo não tem capacidade de fazer uma mudança de comunicação? Claro que tem. Tem que ter. Tem que mudar. Tem que trabalhar isso para que essa mudança aconteça. A gente não pode aceitar, calado, que as coisas permaneçam do jeito que estão. A gente tem que transformar isso numa discussão pública. A gente tem que transformar isso numa discussão pública. É a discussão do ovo e da galinha. Ó, a Rita de Cássia falou aqui, parece que boa parte da população gosta de ser enganada. Eu não assisto TV desde 2014. Não entendo a dependência das pessoas quanto à TV, chega a ser deprimente. Mas assim, as pessoas também são condicionadas a isso. Elas são condicionadas a isso. Vocês não devem mais se pautar pela Globo, vocês têm que acompanhar a gente aqui. A gente tem que politizar essa discussão. E é o que a Salene está falando aqui, a TV aberta, a Globo e as outras têm um projeto de direita golpista neoliberal. Isso é muito ruim para o país e ajuda a manter o povo alienado. É isso. A Globo tá mandando no Brasil ainda, gente. Tem muito menos credibilidade do que teve em outros tempos. Isso é verdade. Tem a gente, tem as críticas, tem tudo acontecendo. Mas é muito ainda. 462 milhões. Da Secom pra Globo. É chocante. É chocante. E aí o dinheiro, quando vai pra internet, elas vão para as big techs. Eles não investem diretamente nos canais. Deveriam investir diretamente nos canais. Canais que trazem audiência de milhões. Milhões de pessoas são impactadas todos os meses. Por diferentes canais no YouTube. Por comunicadores. O Lula poderia não só... Pedro, se você só quer dinheiro. Vamos esquecer a parte do dinheiro. Cadê o Lula dando entrevista aqui? Cadê o Lula indo no 247? Cadê o Lula indo no DCM? Cadê o Lula indo na revista Fórum? Cadê o Lula indo no Meteor Brasil? Para levar, inclusive, a audiência do governo, para levar as discussões do governo. Eu não estou falando de defender o governo. Eu estou falando de mudar foco. De fazer uma narrativa anti-imperialista para valer. Os influenciadores na internet, eles são fundamentais. E veja, eu tenho toda a crítica aos influenciadores, porque tem muito influenciador ruim. Nós temos, inclusive, influenciadores no campo da esquerda adeptos a fake news. Se vocês quiserem, eu nomeio. Eu não tenho medo desse cara, não. Mas tem gente adepta de fake news. Mas tem gente muito boa. Tem gente muito boa. Tem gente que faz uma comunicação tecnicamente excelente. E não são valorizados. E não são valorizados. A gente precisa ter muito cuidado no que a gente faz na rede, gente. E é péssimo o que a Globo fez. É horrível o que a Globo fez. É de péssimo gosto, é entreguista, e o pior, tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Se mandarem superchats, eu falo quem é. Falo abertamente. Só que tem que mandar superchat, tem que ajudar o canal. Que aí eu falo. Mas a gente tem que ir pra cima disso, gente. E tem que também ficar de olho, porque tem alguns veículos na internet que ainda são câmara de eco da Globo.
Então é isso, gente. A gente tem que ir para cima da comunicação digital e tem que parar dessa coisa de mídia tradicional tão e somente. Ah, Pedro, mas você lê notícias do Globo, você lê notícias do Reinaldo lá no UOL. Sim. Isso é uma coisa, porque eles têm mais recursos, inclusive. Mas a gente lê aqui, a gente sempre prestigia a mídia independente aqui, a mídia de esquerda. A gente traz aqui as nossas próprias notícias, a gente traz notícias do DCM, a gente traz notícias do 247, a gente traz notícias do ICL. Mas eu vou atrás dos veículos hegemônicos porque eu estou disposto a dar notícia aqui. E o importante é vocês selecionarem bem o filtro. O comunicador que vai fazer a seleção de notícias. Isso é fundamental. A gente tem que formar uma consciência crítica. Eu tenho sempre a noção aqui, gente, enquanto a gente vai conversando ao longo das lives, que é o seguinte, a gente não tem só uma relação aqui de eu ser o jornalista e vocês o público. Não, vocês criam essa comunicação comigo. Por isso que esse veículo, inclusive, ele é diferenciado. Por isso que nesse veículo a gente tem discussões. Por isso que nesse veículo a gente tem... Por isso que nesse veículo a gente tem... A gente tem uma comunicação de outro nível. A gente discute as coisas, a gente briga. A gente já tá, ó, com 22 minutos, mais de 100 pessoas aqui nos acompanhando. Isso para mim é importantíssimo. É importantíssimo. Eu queria ter entrado ao vivo, inclusive, no final de semana. Não foi possível, infelizmente. Mas estamos aqui conversando sobre todos os principais temas. Sobre tudo que é realmente relevante. E eu consegui isso graças a vocês que acreditam no meu trabalho. E poucos veículos permitem a troca. Poucos veículos. Inclusive veículos da internet, tá? Inclusive canais no YouTube. Muitos canais no YouTube, eles funcionam naquela lógica bem tradicional. Não leem o chat, não leem as notícias, eles têm aquela coisa de cima para baixo. Aqui não, aqui nós somos horizontais. Eu bloqueio gente otária, sobretudo. Tem gente que vem aqui para me atacar. Tem gente que vem aqui para me descredibilizar. Isso eu não tolero. Agora, divergências, o Lucão que tá aqui, ó, o Lucão é testemunha ocular. O Lucão já ajudou pra caramba o canal e eu já quebrei altos paus com ele. Tá? E o Lucas é um querido. O Lucas é um querido amigo. Inclusive, se tiver notícias dos povos originários, manda pra gente, Lucas, que você é um pauteiro. Tá? Então a gente tem uma comunicação diferenciada aqui. E para ter essa comunicação diferenciada, a gente precisa do apoio de vocês, gente. E a gente precisa de vocês nessa briga contra a Globo para democratizar as comunicações. A Globo é um oligopólio. A Globo é um clube de elite que não permite a comunicação democrática, que não permite a comunicação de esquerda, que não permite a comunicação progressista. Vocês precisam estar cientes disso. A comunicação da Globo não é a mesma comunicação que eu faço aqui. Não é a mesma comunicação que vocês veem em outros canais. A gente tem que brigar por isso. A gente tem que brigar para essa mudança. Então é importante vocês fazerem como o vovô do Henrique, fazer também como a Psidalar, que é queridíssima e sempre manda uma contribuição. Bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Mandem no Pix, mandem no Superchats. Ajudem. Ah, e você faz muita petição de dinheiro. Não é petição de dinheiro, gente. 462 milhões para Globo. Vocês acham que eu faria a mesma coisa com essa grana? Eu faria uma outra comunicação. Uma outra comunicação. Ah, teria menos audiência? Talvez. Talvez. E uma comunicação que tem que ser muito defendida, e a gente sempre defendeu aqui, porque a gente pega as notícias de lá, que é uma comunicação pública, é a comunicação da EBC. A comunicação pública tem que ser defendida. E é importante também uma coisa, dizer as coisas com os nomes que elas são. O Maduro não foi capturado, o Maduro não foi derrubado, o Maduro foi sequestrado. O que aconteceu na Venezuela foi um sequestro. O que aconteceu na Venezuela é uma infâmia, é uma vergonha. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com colegas assim. Eu estava com o Viaro no momento em que estavam sendo transmitidas as imagens do Maduro sendo retirado do avião em Nova York para ficar no presídio e depois
para julgamento, que ele está preso com a esposa. São imagens de vergonha, com repórteres gozando do momento, achando que é bom. Gente, eu não duvido que sim, tem venezuelanos que não gostam do Maduro, tem venezuelanos que saem da Venezuela porque acham que a Venezuela é uma droga, mas a Venezuela é dos venezuelanos. Eu defendo a autodeterminação dos povos. A Globo editou criminosamente 2 telejornais só para dar a versão anti-Maduro. E a gente nem mora lá. A gente nem mora na Venezuela para saber. Se ela estivesse falando do Brasil, seria mais legítimo e mais franco que ela estaria falando do nosso país. A Globo estava fazendo uma cobertura intervencionista pró-americana, se disfarçando de limpinha, parecendo que o César Tralha é um cara inteligente. César Tralha não é um cara inteligente. Ele é pior do que o Bonner, ele é uma correia de transmissão. E foram dados 462 milhões para a Globo. Fazer isso num momento em que a soberania do Brasil está ameaçada. Olha o tamanho do problema, gente. Olha o tamanho do problemão. A gente precisa defender a nossa soberania, a gente precisa defender o nosso campo. A gente precisa defender a nossa esquerda, gente. A gente precisa defender a nossa esquerda. E a gente precisa ter uma comunicação de qualidade também. Tá? Então apoiem produtores de conteúdo que falam a verdade para vocês, que se preocupam com o factual. Isso é importantíssimo. Isso é essencial. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!